Olá, meu nome é Priscila Praud, eu sou psicóloga, psiconauta e hoje eu tô aqui com esse look discretíssimo. Primeiro, porque eu tô com muita saudade de um rolê, e segundo, porque eu vim hoje falar sobre redução de danos em contexto de festa, para vocês colocarem essas dicas em prática assim que essa pandemia acabar algum dia. Na última entrevista que eu fiz, eu conversei com o Fernando Bezerra, que é psicólogo junguiano, mestre e doutorando em psicologia clínica e membro fundador da Associação Psicodélica do Brasil e do coletivo Brisa de Redução de Danos. Esse vídeo tem a intenção de complementar algumas informações dessa entrevista e destacar também alguns pontos que ele levantou, principalmente em relação ao trabalho dos redutores e redutoras de danos no acolhimento de pessoas passando por bad trips. E eu vou me basear também em dois artigos que ele escreveu junto a Liliana Waba: o Redução de Danos, Crise e Música Eletrônica e o Protocolo de Suporte a Crises Induzidas por Psicodélicos, ambos publicados nesse livro de redução de danos em contexto de festa, organizado pelo Fernando. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo contém dicas preciosíssimas. E se você ainda não assistiu a entrevista completa com o Fernando, assista, porque tá muito rica, muito interessante. A primeira ação registrada de um coletivo de redução de danos em festas no Brasil aconteceu em 2006 pelo coletivo Balance, no Festival Universo Paralelo. De lá para cá, muitos outros coletivos de redução de danos surgiram. E que tipo de trabalho esses coletivos fazem? Segundo Fernando, a redução de danos em contexto de festas atua sobre um tripé. E o primeiro ponto é a informação. O acesso a informações de qualidade sobre as drogas, sobre a interação entre substâncias, sobre formas de reduzir riscos, é a maior e mais eficaz medida de redução de danos que a gente pode ter. Normalmente, esses coletivos contam com um stand que fornece esses materiais informativos e muitos fornecem também kits de redução de danos com alguns itens importantes ali para o contexto. Sempre costuma ter alguém ali para trocar ideias sobre isso, e cada coletivo usa a criatividade para fazer essa divulgação de boas informações. O Prepare, por exemplo, vende um copo com uma tabela de interações entre as substâncias para você literalmente ter sempre essas informações à mão durante a festa. Um segundo pilar desse tripé é a testagem de drogas. A gente sabe que existe muito uso de substâncias sintéticas nessas festas, e como a gente vive uma realidade proibicionista, na maioria das vezes a gente não sabe o que compra. O proibicionismo acabou formatando um cenário onde novas substâncias psicodélicas são constantemente criadas para tentar driblar a legislação. Então, se o LSD é proibido, os laboratórios clandestinos tentam criar análogos ou estruturas levemente modificadas que ainda não sejam proibidas, ou que não tenham os insumos proibidos, facilitando assim a comercialização. Isso traz um enorme risco à saúde pública, porque muitas dessas substâncias podem ser perigosas a ponto de levar à morte, mas elas são vendidas como se fossem psicodélicos tradicionais, que normalmente são muito seguros. Então muita gente fala, eu quero tomar um LSD, e aí compra um papel. Pode ter qualquer coisa ali, pode ser LSD ou não, a gente não tem garantia de qualidade daquilo que a gente compra no mercado ilegal. Então é imprescindível que a pessoa saiba o que ela está usando, até para ela saber que tipo de cuidado tomar. E como é que funciona essa testagem? Normalmente a testagem ela é colorimétrica. A pessoa chega no stand de redução de danos, fornece um pedacinho da droga que ela comprou. Esse pedacinho é colocado numa bandeja, onde se pinga ali algumas gotas de reagente. E dependendo da cor dessa reação, é possível saber mais ou menos precisamente que tipo de substância é aquilo. Existem outras tecnologias de testagem, algumas mais precisas que outras, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, mas o ponto é, se a pessoa testa, por exemplo, o papel que ela comprou, e sabe que o que tem ali não é LSD, é um N-bomb, por exemplo, ela pode escolher se vai tomar ou não. E se tomar, ela já tem ali um parâmetro sobre o tipo de risco que ela corre com aquela substância, e aí ela pode se cuidar melhor. E o terceiro ponto desse tripé são as ações de suporte à pessoa em crise, ou seja, a pessoa que está passando ali por uma bad trip, que é o ponto que eu quero enfatizar nesse vídeo. Mas antes de eu falar sobre o suporte à crise em si, eu quero falar sobre alguns pontos de prevenção à crise muito específicos desse contexto de festas e que o Fernando trouxe pra gente a partir da experiência dele como redutor de danos. Se você assistiu ao vídeo de número 22, no qual eu falo sobre bad trips, ou a entrevista com o Fernando, você já sabe que existem bad trips que são mais influenciadas pelo setting, ou seja, pelo contexto externo, outras que são mais influenciadas pelo tipo de substância, pela dosagem, e outras que são mais influenciadas pelo set, ou seja, pela dinâmica psíquica da própria pessoa. Sobre esse último tipo, valem as dicas do vídeo número 22 e as que eu vou passar aqui um pouquinho mais pra frente. Agora, em relação ao setting hostil,
ele disse observar duas situações muito comuns nesse contexto. Primeiro, que é a pessoa que toma uma droga sem saber, seja porque tomou um gole de uma garrafinha por engano mesmo, né, não sabia que tinha droga ali, seja porque a pessoa foi drogada por alguém sem consentimento. E aí, gente, vem um tipo de coisa que é óbvia, mas que precisa ser dita e repetida, porque nunca é demais. Nunca force alguém a tomar um psicoativo. Nunca faça pressão para alguém usar qualquer coisa. E nunca, mas nunca mesmo, dê drogas para alguém sem o consentimento dela. Isso é extremamente invasivo, extremamente violento e pode provocar muita paranoia, muito séria na pessoa. Isso pode fazer muito mal a ela. E eu sei que tem gente que faz isso na má intenção mesmo, né? Vi de Boa Noite Cinderelas por aí. Mas eu sei também que muita gente faz isso sem ser necessariamente na maldade, né? Que tem mais a ver ali com aquelas dinâmicas de grupo, né? Do tipo, ah, se você for fodão mesmo, você toma isso aqui. Não seja esse tipo de pessoa. Não faça esse tipo de coisa. E isso tem a ver com outro ponto que ele observa ser muito comum no desencadeamento de bad trips, que é justamente quando os amigos com quem essa pessoa está começam a agir de forma hostil com ela. Então, escolha bem suas companhias e seja gentil com as pessoas, com seus coleguinhas. Em relação a bad trips catalisadas por substâncias, ele falou sobre algumas coisas também muito interessantes. Para além da possibilidade de tomar substâncias duvidosas ou menos seguras, existe a bad trip desencadeada por sobredose. O que é sobredose? Sobredose tem a ver, por exemplo, com o fato da pessoa redosar a droga que ela está usando. Por exemplo, ela toma um papel no início da festa e algumas horas depois ela resolve tomar mais um pedaço. Isso pode levar a uma experiência bem mais intensificada, que pode ali dar uma assustada na pessoa, mas ele destaca que nem sempre a bad trip desencadeada por sobredose tem a ver com a quantidade de substância, mas principalmente com a expectativa da pessoa. Talvez o papel desse exemplo que eu comentei agora tenha poucos miligramas e que a redosagem dele não seria de fato algo que pudesse desencadear uma experiência muito forte. Mas só da pessoa pensar, eu acho que eu não devia ter tomado mais, eu acho que essa experiência vai ser forte. Desse tipo de pensamento ansioso para uma bad trip, é um pulo. E uma coisa que é muitíssimo importante que ele destacou, e eu quero enfatizar aqui também, é o seguinte: a bad trip pode acontecer com qualquer pessoa. Não importa o quão experiente você seja ou acha que é. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas confere lá a entrevista que o Fernando falou sobre esse ponto, eu acho bem importante. Tá bem, mas voltando então ao suporte à crise. Muitas festas já contam com um posto médico para atendimento a emergências, né, bombeiro, tudo mais. Mas quando a gente fala sobre emergência psicodélica, o cuidado médico pode não apenas ser insuficiente, como pode também agravar algumas situações. Eu vou citar um trechinho do livro, mas eu mesma já escutei algo semelhante de algumas pessoas, então isso não é muito incomum. O transporte do usuário por ambulância para um complexo hospitalar durante o efeito de psicodélicos, por exemplo, pode levar a traumas de longo prazo, além de promover no cenário do evento uma atmosfera geral de perigo e urgência. Muitas vezes a pessoa não está em risco de vida, ela só está passando por uma bad trip. E o tipo de cuidado que ela precisa tem mais a ver com criar um espaço seguro, com a presença de uma pessoa calma, com uma fala amigável, compreensiva, uma boa escuta, uma boa conversa, do que ir para uma ambulância, ir para o hospital, tomar remédio para cortar a experiência. O hospital já não é um lugar muito agradável. Imagina você com a consciência alterada, derretendo no meio de uma bad trip, no hospital, um monte de gente de jaleco, agulha, seringa, gente doente em volta. Se a bad da pessoa não tinha nada a ver com achar que ia morrer, talvez nesse momento fosse assim. Da mesma maneira, as bad trips podem ser pioradas com algumas ações desnecessárias da equipe de segurança, como, por exemplo, uma contenção corporal, né, tipo chave de braço e tal. Às vezes, esse tipo de contenção é necessária? Às vezes é. Mas se o problema puder ser resolvido na conversa, no acolhimento, melhor. Menos chance de escalar o problema e menos chance da pessoa sair traumatizada. O Fernando destaca a importância de um bom diálogo entre as equipes de redução de danos, as equipes do posto médico e a equipe de segurança da festa. Dessa maneira, ele observa que mais pessoas são encaminhadas à equipe de redução de danos, deixando ali os outros profissionais disponíveis para atender as demandas mais específicas de suas respectivas áreas. Ok, mas como é que funciona esse acolhimento qualificado? Como é que é a atuação dos redutores de danos? É claro que cada caso é um caso, é impossível ter um protocolo muito fechado sobre como agir, mas existem sim algumas diretrizes importantes no acolhimento a bad trips psicodélicas.
Eu vou falar aqui sobre a atuação de profissionais de redutores de danos, né, sobre como que eles são treinados, mas eu espero que essas informações também ajudem pessoas leigas a saber o que fazer na falta desse tipo de profissional. Bom, num primeiro momento, pode ser que a pessoa chegue até o stand de redução de danos demandando já o suporte, né, normalmente encaminhado por alguém próximo, ou mesmo por alguém da equipe médica ou de segurança, ou pode ser que o redutor ou redutora de danos tenha encontrado essa pessoa no meio da festa precisando de um acolhimento. A primeira coisa a se fazer é verificar a necessidade de atendimento médico. Mas se os redutores perceberem que a integridade física da pessoa não está ameaçada, aí sim pode-se iniciar ali o suporte à crise propriamente dito. A presença de algum amigo, algum parceiro ali da pessoa que está sendo assistida pode ser muito importante, não apenas para trazer mais segurança e conforto para ela, mas também para que a equipe de redução de danos tenha acesso a mais informações sobre aquela pessoa, sobre o histórico dela, né, para que entenda melhor o que aconteceu. Esse tipo de informação ajuda muito na intervenção. E eu vou passar aqui então as diretrizes dessa conversa, desse acolhimento, né, vou falar sobre o que fazer e também sobre o que não fazer. O primeiro ponto é criar um espaço seguro. O redutor ou a redutora de danos precisa criar um espaço seguro e uma relação de confiança com a pessoa que está em crise. Só esse primeiro ponto já pode ajudar demais a pessoa a passar por aquilo. O segundo ponto é cuidar, não guiar. A melhor coisa que alguém pode fazer para apoiar quem estiver passando por uma bad trip é fornecer uma escuta empática e permanecer junto ao usuário. Se a pessoa está numa experiência difícil, não inventa de falar, não chora, não fica triste, o dia tá tão lindo, sente essa brisa, porque isso provavelmente não vai funcionar e pode até piorar a situação. Aliás, levem essa dica pra vida. Nunca fale pra alguém que ela não precisa chorar nem ficar triste. Se ela tá chorando, é porque precisa. Se ela tá triste, ela tá triste. Falar pra ela não ficar triste não vai fazer essa pessoa melhorar instantaneamente. Então não tente distrair a pessoa da sua experiência. Converse com ela, ajude ela a se conectar com o que ela tá sentindo. Permita que ela fale bastante sobre o que ela está percebendo, mantenha uma escuta empática e permaneça junto ao usuário. Tá, mas qual que é o limite desse não guiar? Quando saber se eu preciso ser um pouco mais diretivo? No artigo do Fernando, ele dá alguns exemplos desse tipo de situação, que envolve lembrar a necessidade da pessoa de tomar água ou de se alimentar, lembrá-la também de que ela usou uma substância, que os efeitos psicológicos têm um prazo finito, que aquilo vai passar. E se o usuário tiver ali com ideações paranoicas, aos pouquinhos você pode ir passando algumas ideias que expressem segurança e que minimizem o medo. Um outro ponto importante é entender que uma experiência difícil não é o mesmo que uma experiência ruim, e que o papel do redutor de danos é criar um ambiente propício e ajudar a pessoa a passar por aquela experiência da melhor maneira possível, para que, quem sabe, ela possa tirar dali algum aprendizado. Em um dos artigos do Fernando, ele cita a psicóloga Beth Eisner, que trabalhou mais de 20 anos em psicoterapia clínica com LSD. Para ela, um dos fatores mais importantes de sucesso na sessão psicodélica é a sugestão do psicoterapeuta para que a pessoa se entregue à experiência, que ela permita que a experiência aconteça, em vez de tentar evitá-la ou de sair dela. O imperativo seria: siga em direção ao problema, porque apenas na aproximação entre consciente e inconsciente o problema pode ser solucionado, o que não significa solução definitiva ou permanente. Novamente, dicas que valem para a vida. Não tem como fugir de problema se o problema já está em você. Melhor ser feito é realmente olhar para a situação. E, para finalizar, eu vou falar sobre um ponto muito importante. Várias pessoas já me perguntaram se existe algum remédio de emergência capaz de cortar uma bad trip. E aí, gente, é o seguinte, não inventa de dar remédio para quem estiver passando por uma bad trip. Mesmo que você ache que sabe o suficiente, porque já leu em algum lugar, mesmo se você for estudante da área, o Fernando alertou que você pode não saber a interação com a droga ou com a dosagem que a pessoa tomou, principalmente se for um sintético não testado. Você pode colocar a vida daquela pessoa em risco, então não inventa. E mesmo se a administração for feita por um profissional, o uso de tranquilizantes ou antipsicóticos deve ser a última alternativa. A bad trip envolve todo um processo psicodinâmico e você barrar a continuidade desse processo com um medicamento pode deixar ali algumas pontas soltas, uma gestalt incompleta,
o que, segundo Stanislav Grof, pode contribuir para a cronificação de estados emocionais e psicossomáticos, que a pessoa precisa de tempo e espaço para processar o que precisar ser processado, e remédio nenhum é capaz de encurtar esse caminho. Ele realmente só deve ser usado se a pessoa correr riscos ou se ela colocar outros em risco. Bom, gente, a minha intenção com esse vídeo não foi esgotar o tema, mas sim de resumir e organizar aí algumas informações essenciais sobre redução de danos em contexto de festas. Eu recomendo muito que você assista a entrevista completa com o Fernando Bezerra e que adquira o livro Redução de Danos em Contexto de Festa, falando diretamente com ele no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato dele, o link para a entrevista completa. Se você achou esse vídeo útil, curta, para que o YouTube recomende esse vídeo para cada vez mais pessoas. Compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar com essas informações. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!